queridos amigos da TV Nova Luz. Nós já estamos no nosso 24º encontro, hashtag 24. É uma alegria darmos seguimentos a esses estudos, meus irmãos. A TV Nova Luz é um centro espírita virtual, é onde nós podemos beber da água pura do Evangelho de Jesus. Não sigam só o meu programa, podem seguir vários programas da TV Nova Luz, todos eles trazendo novidades, reflexões, trazendo juventude para a sua vida. E na semana passada nós vimos a segunda parte, nós começamos, aliás, na semana passada nós vimos o final da segunda parte do livro, que é a Lei dos Destinos. Aí nós, para concluir aquela parte, Leon Denis falou da lei circular da vida, que o ser colhe exatamente o que semeou, que o destino do ser é construído por ele mesmo. Às vezes vem aquela pergunta, mas como é que as pessoas podem prever o futuro? O que tem a ver essas predições? É porque o nosso comportamento, Kardec fala isso, é como se nós tivéssemos subido no cume da montanha e a gente visse as pessoas caminhando por aquele caminho que vai ao cume. E aí, você lá de cima, você vê os obstáculos que existem pelo caminho. E pela teoria da probabilidade, pelo comportamento das pessoas, dá para prever o que vai acontecer. Por isso existem as predições, o profetismo, para nos advertir do que poderá acontecer com o nosso destino futuro se nós não mudarmos as nossas opções do presente. Porque cada escolha tem a sua consequência. Nós estamos todos interligados, as nossas ações influenciam nas ações dos nossos irmãos e vice-versa, porque nós estamos todos interligados. Então, a construção do destino é também uma construção coletiva. Enfim, foi o estudo da semana passada e foi maravilhoso. Agora, nesta semana, lembrando que o nosso estudo é todas as segundas-feiras, às 21 horas. Sempre, cada segunda, tem um estudo inédito. Mas você, se quiser acompanhar desde o início, pode procurar lá no YouTube desde o primeiro programa, o hashtag 1. E nós estamos agora no hashtag 24. Olha como nós já caminhamos, né, meus irmãos? E eu agradeço muito esses que acompanham conosco esses estudos. E eles têm, assim, dado muita colaboração. Inclusive, essa coisa de relembrarmos das predições foi um dos irmãos que colocou no nosso e-mail sobre isso. Como entender isto, né? Como entender, por exemplo, quando é que nós estamos movidos pelos espíritos, quando é que a ideia é nossa, que às vezes a gente fala e fica pouco claro. Então, a primeira ideia é sempre nossa. E a ideia que se teima fixar é a influência da dimensão espiritual, dos irmãos que nos acompanham do mundo invisível, né? Esta semana, então, nós iniciaremos a terceira parte, que chama As Potências da Alma. Leon Denis deu o nome desse capítulo, das Potências da Alma. E nós vamos começar pela vontade. Diz Denis que temos em nós uma poderosa rede de forças comandadas pela vontade. Imagina a quantidade de força que representa as nossas emoções. Né? Assim, todas essas emoções são energias, tudo é energia hoje em dia, a gente já sabe, né? Que tudo é energia. E essa poderosa rede de força que existe em nós são comandadas pela vontade. Já falamos sobre isso quando fizemos a analogia do pensamento, da nossa vontade, com aquele escritório que André Luiz fala, que a nossa mente é como se fosse um escritório e que
Esse escritório tem departamento de compras, de vendas, tem vários departamentos, assim como a nossa mente tem, né? Lugares da emoção, lugar da visão, etc. e tal. Tudo isso é comandado por um chefe. André Luiz chamou esse chefe de vontade. E a vontade, como diz Denis, é a energia mais poderosa do que a eletricidade. Já falamos isso também. É só para a gente lembrar que nós temos uma energia dentro de nós mais poderosa do que a eletricidade, porque nós somos filhos de Deus, nós somos pura luz. Temos que fazer brilhar essa luz, como nos ensinou Jesus. Então, a vontade é essa energia que dirige todos os nossos pensamentos, que pode exercer uma vigilância em todos os nossos pensamentos, para qual direção essas energias estão indo, né? O reino dos céus está dentro de nós, como diz Leon Denis. Esse reino de amor e sabedoria está dentro de nós. Kai Barchutel, nos seus estudos sobre as parábolas de Jesus, ele nos diz isso, que Jesus contou 48 parábolas, sendo que 13 dessas 48 parábolas, Jesus falou sobre esse reino dos céus, o reino de amor e de sabedoria do nosso Pai, o nosso Criador. E os discípulos ficaram tão inquietos que ele criava uma porção de metáforas para falar sobre o reino dos céus, que ele dizia assim: o reino dos céus se assemelha a um homem que foi pescar e pegou uma pérola muito valiosa. O reino dos céus se assemelha àquele homem que saiu a semear. O reino dos céus se assemelha àquele homem que queria conquistar trabalhadores para sua vinha. E ele foi falando e falando tantas parábolas que os discípulos um dia se inquietaram e perguntaram: mas, Senhor, onde é que está esse reino dos céus? E ele respondeu com simplicidade: o reino dos céus está dentro de vós. Então, Leon Denis lembra isso, que se o reino dos céus está dentro de nós, é para dentro de nós mesmos que nós temos que construir primeiro o reino de amor e da felicidade, pelo qual nós fomos criados. A sabedoria persa, segundo Denis, diz que vós viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta desses armazéns. A gente vive com sede e fome, como disse Jesus nas bem-aventuranças: bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Como a gente necessita compreender a justiça de Deus, porque a gente vê tantas diferenças, tantas dores ao nosso redor, que a gente questiona Deus. Será que Deus é realmente justo e bom? Ele é realmente misericordioso? Então, por que acontece tudo isso? Então, nós temos que compreender essa justiça divina. E isso está dentro do nosso psiquismo, dentro da nossa inteligência. Por isso que a nossa fé é chamada de fé racional, porque Deus é infinitamente bom e justo. E aí Jesus sintetiza essa inquietação, dizendo: a cada um será dado segundo as suas obras. Ora, se nós nesta existência não fizemos nada segundo nós mesmos para merecer tanta dor, tanto sofrimento, será que nós não fizemos algum mal a alguém que nos prejudica hoje em outras vidas? Claro, meus irmãos, a pluralidade das existências é a chave de tudo isso, e nós já esgotamos esse assunto, mas é sempre bom relembrar. E a gente, como diz a sabedoria persa, temos
toda essa riqueza dentro de nós a ser explorada. Essa riqueza que são os valores morais. E aí a gente faz opção pelos valores transitórios da Terra. Então atraímos a dor e ela cumpre o seu papel pedagógico, ou seja, através do sofrimento, a gente começa a repensar as próprias escolhas, não só como seres individualizados, mas também como seres coletivos. É na vida íntima, diz Denis, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Não procure a felicidade fora de você, diz Denis. É aqui dentro que nós vamos construir a nossa felicidade. E a gente sabe disso. Nós temos inscritos na nossa consciência as leis de Deus, nós sabemos disso, mas a gente insiste em não ouvir a voz da nossa própria consciência, de onde estão escritos as leis de Deus. Por isso é que Denis recomenda que a gente não tome nenhuma decisão antes de dormir. E antes de dormir, pedir ajuda do nosso guia espiritual, dos nossos mentores, dos nossos amigos do invisível, para que durante o nosso sono a nossa alma se liberte. Olha que coisa maravilhosa, a nossa alma possa se libertar e encontrar-se com a nossa própria programação, para que a gente não repita os mesmos erros e equívocos do passado. Nós não vamos cansar de repetir isso, tá? Se eu ficar muito repetitiva, pode escrever um e-mail dizendo assim, Leila, você já está chata, você está repetindo sempre as mesmas coisas, mas são fundamentações importantíssimas para a nossa vida. Vai que você hoje seja a primeira vez que nos assiste. Então, essas fundamentações, eu peço aos irmãos que divulguem, porque elas são importantíssimas para consolidar a nossa fé. Então, é nessa vida íntima que nós podemos construir a nossa felicidade. A felicidade não depende do outro, não depende do que nos acontece, mas depende de nós compreendermos a justiça divina e agir de acordo com a nossa própria consciência. Habituemos a perceber as luzes inesperadas e as vozes da consciência. Habituemos. Olha o que Denis recomenda. Nós temos que criar o hábito de ouvir o que a nossa consciência diz. E os espíritos dão uma dica. Eles dizem assim, você pode perguntar a si mesmo, será que se alguém fizesse isso que eu estou planejando fazer com relação a esse meu irmão, será que alguém fizesse isso comigo, eu ficaria feliz? Será que se eu me colocar no lugar daquela pessoa que está sendo perseguida, que está sendo caluniada, que está sendo... Nossa, em época de política, então, é uma coisa triste a gente ver quantas condenações, quantos ódios, quantas vibrações negativas em torno das pessoas. Será que eu estivesse naquele lugar, eu não faria a mesma coisa, ou faria até coisa pior? Meus irmãos, é muito difícil da gente julgar. Por isso, ouçamos a voz da nossa consciência, a voz da razão. É na vida íntima, já falamos, porque meio colocaremos em movimento as potências da alma. Qual é o meio para a gente se tornar uma pessoa mais corajosa, mais poderosa? Poderosa no sentido de vencer os impulsos inferiores, né? Poderosa nesse sentido. Fulano é poderoso não porque ele comanda milhares de pessoas, não porque ele é valente, ele
ele ganha as guerras, né? Também é poderoso, né? Mas é poderoso, como nós estamos falando de espiritualidade, você se tornar uma pessoa poderosa é você ter consciência dos seus atos, é estar presente nas suas atitudes. Quantas vezes a gente faz uma coisa e se arrepende? Nossa, eu sou impulsiva demais e eu estou tentando dominar esse meu caráter de impulsividade porque é necessário pensar antes de agir. Somos seres intelectuais. Perguntar à nossa mente, né? Perguntar, será que eu estou agindo certo? Como recomendou Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quem não tiver lembrado, vai lá consultar. Nós temos que pensar antes de agir. Denis fala assim, a energia mais poderosa que a eletricidade. E lembrou que Einstein disse que é mais poderosa do que a energia atômica. A vontade, meus irmãos. Essa força de dizer, eu vou fazer. Como diz os nossos irmãos americanos, just do it. Faça. Planejou, faça. Mas faça com consciência. Se não estiver conseguindo fazer sozinha ou sozinho, pede ajuda espiritual. Convoque os espíritos do bem, porque eles são forças da natureza. Já lembrei isso também. Kardec muitas vezes disse isso, os espíritos são uma força da natureza, são invisíveis, mas nós sabemos da existência dele até pelo postulado do penso, logo eu existo, de Descartes, né? Se eu penso, logo eu existo. Se eu existo, eu não valho menos do que uma planta que vive 500, 600 anos, tem árvore que vive 2000 anos, né? A Segóvias, não sei, Segóvias, não me lembro mais o nome, aquelas árvores milenares. Nós não somos menos importantes do que uma tartaruga, uma baleia, nós somos tão importantes quanto. E por que nós iríamos viver tão pouquinho? E desse pouquinho que a gente vive, 30% da nossa vida a gente tem que dormir, 1/3 da nossa vida a gente tem que dormir, mais de que 30%, porque senão a gente não sobrevive, porque nós somos espíritos imortais. E durante o nosso sono físico, nós continuamos a estudar, a trabalhar e até atormentar as pessoas quando o nosso nível evolutivo é tão pequeno. Então, essa vontade que dirige essa luz que somos nós, né, filhos de Deus, filhos da luz, essa vontade poderosa é uma emanação da nossa divindade, vem de Deus essa força. Então, quando a gente estiver se sentindo fraquinho, sem conseguir ter vontade para nada, estamos lá num processo de depressão, escondidinho no nosso quarto, vamos pedir ajuda. Não deixe que essas energias deletérias tomem conta do seu pensamento. Pelo amor de Deus, seja forte. Procure ajuda, por mais terrível que possa estar a sua vida, você é um filho de Deus. E se você pedir socorro, Ele vai te atender. Como disse o mestre, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Deixa eu ver meu tempo aqui, que eu tenho que vigiar o tempo. Não está ótimo hoje. Então, vamos lá. Olhar de frente para a dor, o mal e o perigo a acionar a vontade para vencê-los. Diminui-lhes a importância e o efeito. Denis, eu botei resumido aqui, mas o que o nosso mestre Denis fala, que mestre, gente, os 3 livros meus de cabeceira atualmente tem sido esse, No Invisível, Depois da Morte. Depois da Morte nós já estudamos inteiro. E esse daqui, O Problema do Ser, do Destino, da Dor, que estamos estudando agora, né? Como diz Denis,
olhar de frente para a dor. Não esmoreçam, meus irmãos, diante da dor. Tem um filósofo americano que ele usa essa terminologia NASA, que até foi num dos programas do Viver e Transformar, que a nossa querida Soninha trouxe essas siglas para nós, que eu achei maravilhoso, e eu estou compartilhando, e quero compartilhar com vocês. NASA, NASA, não é o foguete, mas se nós prestarmos atenção, ela nos leva como um foguete para dimensões maiores. É o seguinte, o N representa dar nome àquilo que está te incomodando. Digamos que você está muito triste, ou digamos que você está revoltado, digamos que você está com ciúme, digamos que você identificou que você morre de inveja do seu parceiro, ele é mais alegre, ele tem mais amigos do que você, o seu parceiro ou a sua parceira, ele é mais comunicativo, coisas que você queria e não consegue, então você desenvolve uma inveja, até a nível subconsciente, sabia? A inveja nem sempre é consciente, por isso as pessoas dizem que não sentem inveja, mas nós sentimos muita inveja dos nossos irmãos. Tudo que o outro tem, a gente quer ter também, e a gente, quando está falando mal de alguém, é porque nós estamos com inveja dele, porque a gente tem aquilo, mas não tem coragem de revelar. Olha que coisa incrível. Enfim, o N é você nomear o problema que você quer vencer. Vamos pegar um problema menos grave, que seria a tristeza. Então, você reconhece. N, nomear. Eu estou triste. A, né, é aceitar. A gente tem que aceitar que está com aquela dificuldade. Poxa, eu estou realmente muito triste. Eu não sei exatamente explicar de onde vem essa tristeza, né? Essa melancolia. Tem gente que traz isso na alma. Ai, estou tão triste, levantei tão sem coragem, ainda mais nesse tempo de pandemia, que a gente foi obrigada a voltar para dentro de casa. Então eu estou assim... Ai, tão desolado. Então você aceitou. Eu estou assim. Nomear, aceitar. S. Sair um pouco de você mesma e observar de fora de você mesma como está a sua fisionomia. Normalmente, a fisionomia da gente fica para baixo, né? E a gravidade é cruel. Se você começa a ficar para baixo, começa tudo a puxar para baixo. Seu olhar fica para baixo, a sua energia fica pequena, você fica causando mal-estar nas outras pessoas com a sua energia. Não é consciente, você não faz isso de propósito. Você está sob o domínio desse sentimento. Então, ao observar isso e observar também a consequência das pessoas que alimentam, né, esse sentimento, você fala, não, eu não quero permanecer assim, não faz bem para mim, não faz bem para ninguém. E aí a quarta letra, nós falamos nomear, aceitar, sair de você, que é o S, e o agir. A quarta letra é agir. O que eu posso fazer para sair dessa situação? À vontade. Olha só. Aí você vai pedir a Jesus que fortaleça a sua vontade, que mande esses anjos que aparecem na vida da gente, porque aparecem anjos na nossa vida. De repente aparece uma pessoa, uma amiga sua, que fala assim, Leila, te achei tão caidinha, vamos dar uma saída, agora a gente não pode, né? Vamos ler o livro tal e vamos debater em conjunto sobre esse livro. Aliás, uma amiga minha interessante, a Maria Lúcia, falou, Leila, eu li um livro incrível, gostaria de compartilhar com você, que é O Efeito Isaías. Eu nem sabia que naquele Nag Hammadi, aquela gruta lá do Egito, onde nós encontramos o Evangelho de Tomé, e que foi escrito tão bem por nosso irmão Hermínio Miranda, tem agora esse escritor que está falando que foi encontrado também nessa caverna os pergaminhos das profecias de Isaías. Muito interessante. Aí ela
falou, vamos ler junto e debater. Eu adorei, porque eu estava precisando de conteúdos novos. A gente está sempre precisando de conteúdos novos, né? Então, muito obrigado, Maria Lúcia. Ela não é espírita, é católica, e eu acho lindo que a gente se dê tão bem assim, né? Na ordem física não se destrói os infusórios dos infinitamente pequenos que vivem e se multiplicam em nós, mas se ganham forças para melhor lhes resistir. Olha que Denis, parece que Denis está vivendo os nossos tempos de hoje, né? Mas ele viveu epidemias muito piores do que as nossas, porque naquela época, por exemplo, da febre espanhola, da gripe espanhola, gente, não tinha quase recurso nenhum. As pessoas tinham que usar máscara, ficar dentro de casa e sofrer o problema de um esgoto muito mal trabalhado, não tinha um sistema de esgoto tão poderoso como nós temos, não existia tratamento de coisa nenhuma, e foi dizimado 50 milhões de pessoas naquela época. Então ele falou que na ordem física não se destrói os infusórios dos infinitamente pequenos. A vontade não consegue dizer assim, eu quero acabar com esse vírus, né? Não, ela não consegue, porque nós não sabemos ainda como lidar com esse mundo virótico. Cada epidemia, a gente aprende mais, né? E esses vírus são provocados por nós mesmos. Quando a gente agride tanto o nosso planeta, as pessoas não tomaram consciência disso. Então, a forma da gente combater os vírus é nos fortalecer. Por isso que ele diz, mas se ganha forças para melhor lhes resistir. Então, a nossa defesa orgânica, a nossa imunidade, aí sim, diz Denis, depende da nossa vontade, do nosso pensamento. Ele já falou isso no capítulo 19. Focar no que é bom. Focar no que é bom, no pensamento otimista, nas forças de Deus que são jorrados através da natureza, aprendermos a conviver com a beleza da natureza, agradecendo as estrelas do céu, agradecendo a abundância da vida. Também falamos isso na semana passada. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, não basta só a gente buscar dentro de nós, combater dentro de nós essas vibrações negativas, mas quando pensarmos em alguma pessoa, enviar para essa pessoa energia positiva, vibrações amorosas, fluidos de paz e de saúde. Já pensou, meus irmãos, se todos nós fizéssemos isso em direção a todas essas personalidades que hoje governam os países, se nós pudéssemos gerenciar essa vontade, em vez de falar mal, pudesse enxergar em cada um o bem que eles têm, porque ninguém é totalmente mal. Nós temos o bem e o mal dentro de nós, temos as luzes e as sombras, e nós pudéssemos focar só as luzes e mandar em direção a essas pessoas, em direção ao nosso planeta, os fluidos de saúde, de paz que nós podemos direcionar. Vamos pensar nisso, vamos ser construtores do planeta da regeneração, vamos colaborar com o projeto amoroso de Jesus. Por fim, ele diz, querer é poder. Por isso é que Jesus falou, se tiveres a fé de um grão de mostarda, poderá dizer a esta montanha, saia daqui para lá. E a montanha lhe obedeceria. Então, assim, isso é uma metáfora, claro. Com toda a fé que nós tenhamos, a gente ainda não pode caminhar sobre as águas como Jesus fez, né? Ainda não podemos desobsidiar uma pessoa só com a nossa vontade, que a nossa vontade ainda é
é pouco energética, digamos assim, não treinamos essa vontade poderosa, mas estamos a caminho disso. Então, como disse Jesus, querer, como diz Denis, querer é poder. É só consolidar a nossa fé, aprender a direcionar a nossa vontade para o bem. Sabeis que todo homem pode ser bom e feliz, basta que o queira com energia e constância. Então a gente não pode, olha só, constância. A gente não pode deixar, como diz no ditado popular, a peteca cair, né? Quando você está jogando peteca, se você deixa cair, você perde o jogo. Então nós temos que estar sempre atento às coisas que vêm em nossa direção e segurar com garra. Olha que linda figura que Denis traz, né? Constância, não esmoreça diante da dor. Olhe de frente para a sua dor. Nomeie a sua dor. Aceite a sua dor. Saia dela um pouquinho e veja quantos sofrem igual a você. E por último, age com essa consciência do bem. Quando tivermos criado esse domínio sobre a própria mente, diz Denis, nada mais iremos temer. Tereis feito de vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Palmas para Denis. Quando a gente conseguir, meus irmãos, quando nós conseguirmos pensar só no bem, direcionar essa energia poderosa que temos, que é a vontade, para o bem, não esmorecermos diante da dor, nem diante de calúnia, nem diante de raiva, nem diante de ofensa, quando conseguimos ficar firmes e usar o sorriso, o riso. Pode rir de você mesmo, não tenha vergonha, não. O riso descontrai, ajuda, é muito melhor do que um copo de uísque, você dá um sorriso, você ri para a vida, enfrentar os seus problemas com garra, com alegria e coragem. Por isso tudo, já estamos finalizando. Deixa eu ver se eu passei da hora. Passei 2 minutos, gente, desculpe. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.